Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus, de nosso Pai, possa abundar em nossas vidas, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos para a nossa lição bíblica diária, hoje, terça-feira. Vamos ver aqui as perguntas 5 e 6 da nossa lição. Ontem, na segunda, vimos as perguntas 3 e 4, quando lemos, que o Senhor disse que Babilônia tinha muitos conselheiros, muitos astrólogos, pessoas que ficavam monitorando os céus, espiando os céus, para ver se o céu, estudando ali, olhando as estrelas, para ver se elas lhes diziam algumas coisas, e praticamente eles funcionavam assim como verdadeiros adivinhos, chutando possibilidades do que poderia acontecer ou não. E o Senhor deixa bem claro que esses conselheiros, que esses, entre aspas, sábios, esses astrólogos que estudavam os céus, com toda a precariedade e a falta de tecnologia que eles tinham na época, como meros observadores à distância, essas pessoas não passavam de adivinhos. E Babilônia era muito frágil em confiar em pessoas que ficavam olhando para o céu sem entender isso, praticamente sem entender, porque não tinham 0,001% das informações que se tem hoje, com a tecnologia avançada. Pois bem, então, na segunda questão de ontem, a quarta pergunta da lição, o Senhor diz que esses astrólogos, esses sábios, que ele também chama de conselheiro, eles seriam como palha para eles. Como é que eles podiam confiar em palha? Palha, a palha é um fogo, qualquer faísca de fogo destrói em segundos. Então, confiar em palha, você confia num exército grande, você confia na força do poder financeiro de comprar exército para defender, mas confiar em palha, se nem os exércitos poderiam livrar a Babilônia, imagine esses sábios. O Senhor diz claramente que mandaria fogo para essas palhas. O exército era palha, os sábios era palha, o poder de Babilônia era como palha, tudo era como palha. E o Senhor mandaria um fogo, mas não era um foguinho desse pequenininho que eles usavam para acender uma fogueirazinha, para se esquentar no tempo de frio, não. O Senhor disse que era um fogo, que esse fogo aí era um fogo, que consumiria tudo. Isso vai acontecer com esses sábios astrólogos que o Senhor chama aqui de adivinhos, Então, eles seriam consumidos, destruídos. E o Senhor conclui dizendo que ninguém poderia salvar Babilônia do juízo que o Senhor enviaria contra eles. Portanto, dando seguimento agora, vamos para o capítulo 48 de Isaías, versículo 1 e 2, aqui responder a seguinte pergunta: o que o Senhor revela sobre o juramento do povo de Israel, saindo completamente agora da Babilônia, voltando agora para Jerusalém? O Senhor diz assim, falando ao seu povo agora, Povo de Israel, escutem também, os descendentes de Judá. Vocês juram pelo nome do Senhor e dizem que adoram ao Deus de Israel. Mas nisso não são honestos nem sinceros. Aí, entre parênteses aqui, um texto provavelmente acrescentado, diz assim: vocês dizem que são moradores da cidade santa e que confiam no Deus de Israel, naquele que se chama Senhor Todo-Poderoso. O verso anterior fala, o seu nome é o Senhor Todo-Poderoso. Ok. Então veja que aqui o Senhor faz um alerta bem grande aqui. Esse alerta aqui mostra claramente o que Cristo denunciou quando aqui esteve. Que os líderes religiosos, os levitas, o sumo sacerdote, os principais sacerdotes, os escribas e fariseus, que na maioria eram da tribo de Levi, por exemplo, os grandes doutores da lei,
O Senhor Jesus denunciou claramente, ou seja, Cristo falou inspirado por Deus, o Deus que sonda os corações, que ninguém pode se esconder dele, denunciou o pecado dos líderes de Israel pela boca de Cristo. Cristo falou assim, olha, vocês dizem, mas não fazem. Vocês dizem que guardam os mandamentos de Deus, mas não guardam. Né? O que tem de igreja por aí ensinando que tem que guardar os mandamentos, mas ela mesma não guarda, e se acha povo de Deus apenas porque ensina que é para guardar, mas não guarda. Não é? Então, é um equívoco aí muito grande. Assim era o povo desde sempre. Isso não acontece apenas com o povo de Isaías, do tempo de Isaías, 600 anos antes de Cristo, né? Com o povo que estava em cativeiro lá na Babilônia. Não, isso também não acontece somente nos dias de Cristo, quando ele denuncia o pecado. Não, isso acontece depois, até hoje, né? E aconteceu no passado. O povo sempre teve essa dificuldade aqui. O povo religioso, que se diz povo de Deus, sempre, desde sempre, né? Para que as pessoas não se enganem, né? Acha que, porque ele disse que frequenta uma igreja, porque disse que é crente, que é evangélico, que é isso, que é aquilo outro, isso não é garantia de nada. Nada. Isso e nada é a mesma coisa. Não basta professar que é um crente. Tem que guardar o que Deus manda. O Senhor diz aqui bem claro, olha. Primeiro ele fala ao povo de Israel, a multidão, todos, né? Aqueles que são religiosos. E depois ele se dirige até os descendentes de Judá, descendentes dos filhos de Judá. Ele está falando aqui do remanescente fiel. Ele se dirige à grande multidão, ainda que Israel seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo. Primeiro, ele se dirige a todos os evangélicos, um exemplo. Mas agora, na parte final, quando ele fala os descendentes de Judá, ele está dizendo, na tipologia, ele está se dirigindo apenas os verdadeiros cristãos que estão inseridos dentro dos evangélicos. Um remanescente, um restinho, uma minoria, um pouquinho de nada. Né? Está falando desses agora. Vocês aí, todos vocês estão jurando pelo nome do Senhor, usando o nome de Deus. Jurando pelo nome de Deus, fazendo coisa errada. Né? E vocês ainda dizem, né, nos seus testemunhos públicos, vocês dizem que estão adorando o Deus de Israel, mas nisso vocês estão mentindo, vocês estão sendo desonestos, vocês não estão sendo verdadeiros e sinceros. Olha só, já imaginou? Eu acho que tem gente ainda tão inocente, tão frágil espiritualmente, que acredita que a maioria dos evangélicos do mundo, 186 mil igrejas cristãs no planeta, tem gente achando que é suficiente pertencer a uma igreja. Né? Se esforçar, sendo um religioso, para executar apenas as obras determinadas pelo líder da igreja. Eles estão achando que estão fazendo alguma coisa. Não é. Tem que obedecer a palavra espiritual de Deus. O homem tem que ir para a Bíblia, ele tem que falar com o próprio Deus, ele tem que ser guiado pelo próprio Cristo. Senão, não passa de desonestidade e falta de sinceridade. Continuando, meus irmãos, vamos aqui para a sexta pergunta, que diz assim: por que o Senhor chamou Israel de teimoso? O que o povo não podia dizer jamais? O que ele não podia dizer? Continuando aqui Isaías 48, agora os versículos do 3 ao 5, que diz assim: o Senhor diz a vocês, Yahvé diz ao povo de Israel e aos descendentes de Judá, todos vocês, ele diz assim: há muito tempo eu falei de coisas do futuro, disse claramente o que ia acontecer. De repente agi. Quando ninguém esperava, ele agiu aquilo que ele já tinha dito que ia acontecer lá atrás. E tudo aconteceu como eu tinha dito. Eu sabia que vocês são teimosos, que são duros como o ferro ou o bronze. Por isso, falei dessas coisas há muito tempo, antes que elas acontecessem. Eu as havia anunciado a vocês, portanto, vocês não podem dizer que foram as suas imagens
e os seus ídolos que fizeram essas coisas acontecerem. Já imaginou o Senhor ter que dizer isso para um povo? O povo estavam com a mente tão dominada pelos espíritos de demônios, só podia ser isso, não tem outra explicação, né? Porque ninguém havia dito isto antes, estava escrito nos livros dos profetas, né? No Pentateuco, no livro dos profetas, tudo que ia acontecer, o Senhor avisou com muita antecedência. Aí o povo agora, na sua ignorância e na sua malignidade, né, na sua maldade de coração, estava dizendo que quem havia previsto que isso ia acontecer era Baal, era Astarote, era Queimós, era Áxera, os deuses pagãos. Olha só o que Deus está cobrando aqui, não é? Ele está cobrando algo assim muito duro. E desde o capítulo 39, que o Senhor vem repetindo uma reza para um povo que gosta de reza, né? Ele precisa repetir a mesma coisa 1 milhão de vezes para um povo duro de coração, para ver se eles, na 10ª repetição, para ver se eles pelo menos escutam, né? E Deus faz isso. Se repete, uma coisa se repete várias vezes quando o sujeito é teimoso e tem um coração obstinado para o mal, né? É o que o Senhor está dizendo aqui. Ele está dizendo bem claro, desde o início ele está dizendo assim, ó, tragam os deuses de vocês para cá, para o meu tribunal, coloquem eles na sala e façam com que eles digam o que eles já preveram no passado e o que aconteceu, ou então que eles digam o futuro, o que vai acontecer, quer seja uma coisa boa, mas que ele mostre que eles são oniscientes. Nenhum deles são oniscientes, nenhum deles sabem o futuro. Eles são menos que nada. Nós já lemos isso aí várias vezes. De novo, aí ele começa dizendo aqui, ó, eu sou um Deus diferente desse que eu já falei para vocês, que eu estou chamando vocês à razão. Me mostre que alguém fez alguma previsão? Nenhum fez, né? Pois bem, então eu estou falando desde o princípio porque eu sou o único Deus que sabe o futuro e tudo que está acontecendo foi eu que disse. E por que eu disse? Há muito tempo. Porque vocês são um povo teimoso, duro como ferro, como bronze, que não se amolece para guardar o que eu estou dizendo para o bem de vocês. Vocês, quando colocam uma coisa no coração para atender ao prazer da carne de vocês, então a carne de vocês é contra os meus mandamentos. Então vocês, quando colocam uma coisa no coração, eu quero ser um adúltero, eu quero adulterar, eu quero matar os meus prazeres da carne. Aí coloca isso no coração. Então, mesmo que um profeta chegue e fale assim, o mandamento diz aqui, ó, não adulterarás, se você adulterar, você morre. Mas o sujeito era obstinado e ele não queria saber daquilo. Ele desobedecia ao Senhor, porque ele não acreditava em Deus e tal. Aí o Senhor está dizendo assim, ó, vocês são duros como ferro, duro como bronze. Por isso que eu falei há muito tempo atrás, se vocês continuarem nesses pecados, vocês sofrerão consequências, a doença, a morte, a escravidão, né? O cativeiro, vai vir para vocês. O Senhor foi falando uma vez, duas vezes, várias vezes, foi falando. E eles não deram ouvido, como diz o próprio texto, porque era um povo teimoso, um povo de coração obstinado para fazer o mal, né? Então o Senhor avisa muito tempo antes, porque o Deus da justiça, quando ele vai julgar, o julgamento dele é tão perfeito que o sujeito que é absolvido por ele, ele apresenta as provas, por que foi absolvido. E são provas plausíveis. Da mesma forma, quando ele condena alguém no seu juízo, o sujeito não tem como se mexer, não. Ai, porque eu não sabia. Sabia sim, está aqui as provas. Foi falado para você há muito tempo, você sabia, você não é inocente, você sabia, você não é doido, você escutou, você foi informado, foi avisado. É basicamente esse tipo de informação que o senhor está trazendo aqui, e eu estou explicando com outras palavras, mas é praticamente a mesma coisa. Eles dizem, no final ele diz aqui, ó, portanto, vocês não podem dizer
que foram as suas imagens e os seus ídolos que fizeram estas coisas. Vocês não vão dizer nunca, né? Ai, vamos botar a culpa dos nossos... Não, foi eu que previ tudo. Vocês são os responsáveis por suas escolhas. E o Senhor está colocando exatamente isso aqui para o povo de Israel. Não só para todo o povo de Israel, né? Mas também manda um recado em especial para os descendentes, o futuro de Judá. E o futuro de Judá, a gente sabe, né? O que é que saiu de Jerusalém ali? De Jerusalém saiu o quê? A igreja cristã. Muitos judeus se converteram ao cristianismo. Os próprios 12 discípulos que eram judeus, né? Então, saíram de Jerusalém. E dali, a igreja cristã entrou em apostasia na Idade Média. Começando ali pelo 4º século, mergulharam numa apostasia sem precedente.